I don't wanna lose it. This feeling coming over me, over me. I don't wanna lose it. This feeling coming over me, yeah. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje vamos gravar para vocês o início da resposta do desafio número 6, ok? Onde vamos explicar para vocês como funciona e quais são as características da carga de um capacitor em corrente contínua, tá bom? Gostaria de fazer um convite a vocês. Se vocês ainda não assistiram o vídeo do desafio 6, onde a gente desafia vocês a calcular o tempo de um temporizador, tá? Utilizando os conhecimentos do circuito RC, tá? Clica nesse link aqui que você vai ver o desafio, vai se sentir desafiado, vai conhecer os nossos exercícios, nossos desafios para você responder, para depois você vir aprender o conhecimento aqui com a gente, tá bom? Pode aqui em cima também, ok? Vamos nessa? Pessoal, antes de começar a videoaula, eu gostaria de agradecer demais ao José Carlos Tavares, ao Vandir Silva e ao Calel Rodrigues, que são os top fãs do Eletrônica Fácil dessa semana. Galera que mais interagiu, mais comentou os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado, galera. Vocês são simplesmente demais. Carga de um capacitor. Eu, como professor, eu gosto de dar o seguinte exemplo para os alunos. O capacitor é como se fosse uma caixa d'água. Uma caixa onde vai guardar algum fluido, ok? Só que a característica de enchimento desse componente é bem específica. Por quê? Porque a gente pode comparar ele com o fenômeno do nosso dia a dia que acontece com a gente. Ah, Rodolfo, mas qual fenômeno é esse? É a famosa fome? Pô, o que tem a ver a fome com a carga de um capacitor? Tem tudo a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai lá, vai numa festa, tá com aquela fome, e aí tem o salgadinho, a coxinha, bolinho de queijo, que é sensacional. Aí tem o shopping, né? Putz, né? Vou até parar. Aí o que acontece? A primeira sensação. Nossa, vamos comer. Aí você vai lá pegar 1, 2, 3, 4, 5 salgadinhos, vai comendo, vai comendo. No primeiro momento você come um monte de salgadinho, porque você tá com muita fome. Só que daí ao passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai diminuindo. Por quê? Porque naquele momento, de tanta fome que você tava, você comeu bastante e já encheu bastante, já satisfez bastante. Depois você vai comendo de pouquinho em pouquinho até ficar totalmente satisfeito. Não é isso? A carga do capacitor é exatamente a mesma coisa. No primeiro momento, que a gente chama de 1 tal, o que acontece? O capacitor se carrega muito rápido, com 63% da tensão. E nos outros 5 tal, que é para encerrar a carga dele, ele vai carregando o resto lentamente. Então a primeira carga é rápida, 63%. Depois, até chegar na completa, demora mais os outros 37%. Tá bom? Galera, é o seguinte, ó. Tem uma letra grega que simboliza a constante de tempo de carga do capacitor, que é o famoso tal. Letra grega tal, ok? E a carga do capacitor funciona assim. Olha lá. Com 1 tal, o que é 1 tal? É 1 vezes o resistor de carga do capacitor vezes o valor da capacitância. É 1 RC. E o resultado dá em segundos, tá bom? O que é 5 tal? É 5 vezes RVC. Ou seja, 5 vezes o valor do resistor de carga vezes o valor da capacitância, tá? O capacitor segue essa regra aqui para carga de tensão. Com 1 tal, ele tem 63% da tensão. Com 2 tal, 86, 3 tal, 96, 4 tal, 98, 5 tal, 100%. Mas, para a gente facilitar a nossa análise, a gente precisa lembrar de quais constantes de tempo. 1 tal, que é 63%, que é a primeira carga rápida, como se fosse você tá comendo para saciar a fome. E o 5 tal, que é quando ele já carregou totalmente, que é quando você está o quê? Satisfeito. Tá bom? Então nós vamos analisar 1 tal e 5 tal. Vamos nessa? Pessoal, então vamos calcular qual é o tempo 1 tal para que ele atinja 63% da tensão. Muito fácil. Como que você faz? É 1 vezes o R vezes o C. Qual que é o R? 1000 ohms, 1K, tá aqui. Qual é o C? 1000 microfarad, ou seja, 1000 vezes 10 a menos 6. 1000 vezes 1000 vezes 10 a menos 6 dá 1 segundo. O que quer dizer isso? Que ele vai demorar 1 segundo para ter quantos por cento da tensão? 63%. E qual é a tensão total? 10 volts. Ou seja, 63% de 10 volts dá quantos volts? 6.3.
Ou seja, com 1 tal, o capacitor vai estar com 63% de 10, que é os 6,3 volts. Carregou rapidinho, mais da metade da tensão. Tá? Qual é a tensão do resistor, então, na carga? Se com 1 tal ele está com 6,3 volts no capacitor, 10 é o total, 10 menos 6,3 fica 3,7 no resistor. E a corrente da carga nesse momento, como é que se calcula? I V dividido por R, ou seja, 3,7 volts, que é o que fica aqui no resistor, dividido por 1000, qualquer coisa dividido por 1000 dá aquele valor mili, ou seja, 3,7 sobre 1000, 3,7 mA é a corrente de carga do capacitor no instante 1 tal, ok? Está circulando corrente por quê? Porque o capacitor está se carregando. A caixa onde eu estou armazenando o fluido está entrando água, ela está enchendo, então por isso ainda passa água. Já está passando corrente no componente eletrônico. Ele está se carregando, tá bom? Beleza. Só que no momento 5 tal, o que vai acontecer? O capacitor ele já vai estar com 100% da tensão. Então olha lá, mas quanto tempo isso vai demorar para acontecer? 5 tal é 5 vezes R vezes C, ok? Só que 1 tal a gente sabe que deu quanto tempo? 1 segundo. Se 1 tal deu 1 segundo, 5 tal dá quanto? 5 segundos, exatamente. Então quanto tempo ele vai demorar para carregar com tensão total? 5 segundos, tá bom? Beleza. Então com 5 segundos, qual é a tensão do capacitor, o VC? 100% de 10 volts é quanto? 10 volts, tá bom? E a corrente, pessoal? Pô, tá. Se o capacitor se carregou totalmente, em 10 volts, que é a tensão da fonte, qual que vai ser a tensão do resistor no momento 5 tal? Se aqui carregou o capacitor com 10, aqui fica quanto? 0. Por quê? Porque o capacitor se carregou totalmente. Pela segunda lei de Kirchhoff, tudo que é fornecido é consumido. Se o capacitor se carregou com toda a tensão aqui, quanto fica aqui no resistor? 0 volts. Se o capacitor se carregou totalmente, há necessidade de circulação de elétron por ele? Não, é como se a caixa estivesse totalmente cheia. Se a caixa está totalmente cheia, se entrar água vai transbordar. No capacitor é exatamente a mesma coisa. Se ele já está totalmente carregado, qual que é a corrente que passa por ele? É 0 ampere, pessoal. Totalmente carregado, não passa corrente, 0 amperes. Curva característica, galera. 1 tal e 5 tal. 1 tal, quantos segundos? 1. 5 tal, 5 segundos. Tá? Que é o cálculo que o nosso exercício deu aqui. 1 tal, 63%, 6,3 volts. 5 tal, 100% da tensão. Curva característica, carga do capacitor funcionando dessa maneira. Ok? Beleza, gente. Mas para você resolver o problema do desafio 6, nós vamos ter que fazer uma análise um pouquinho diferente. Qual é? Lá no desafio número 6, a gente tinha o temporizador, aonde quando a tensão do capacitor, que está no terminal mais do amplificador operacional, for maior do que a que está no terminal menos do nosso amplificador operacional, ele vai acionar a saída para ligar alguma carga. Ligar o transistor, relé, etc. Assim como vocês viram no desafio. Aqui, quando a tensão do capacitor foi maior do que o 9 volts, que é no exemplo, tá? Vai pegar e vai ligar o LED, tá bom? Quando o capacitor se carregar com mais de 9, vai pegar e vai ligar o LED. Tá, mas como eu vou saber qual é o tempo que o capacitor vai chegar com uma tensão um pouquinho maior que 9 volts para ligar a saída? Posso usar 1 tal, 2 tal, 5 tal, como é que é? É outra fórmula que a gente usa, que é essa daqui, ó. É a fórmula do logaritmo neperiano, tá, pessoal? Essa tecla aqui da sua calculadora, logaritmo neperiano, tá bom? ln de alguma coisa, ok? Bem, o tempo é igual a R vezes C, que é o tal, vezes logaritmo neperiano de quem? VCC, que é a tensão total, dividido por VCC menos a tensão do capacitor que você deseja, tá? Então, por exemplo, lá no nosso exemplo, ó, qual que é a tensão do capacitor que a gente deseja para que acione a saída? É um pouquinho maior que 9 volts. Então você coloca 9 volts aqui. 10 menos 9 dá 1. Ou seja, o que eu tenho que digitar na calculadora? ln de 10 dividido por 1, que é quanto? 10. ln de 10 igual. Vai dar um valor. Esse valor que deu o ln de 10, o que você vai fazer? Você multiplica pelo R e pelo C. Ou seja, vezes 1K vezes 1000 microfarad. Qual é o tempo que deu? 2,3 segundos.
tá bom? Isso quer dizer o quê? O capacitor ele vai demorar 2,3 segundos para a gente pegar e atingir quantos volts? Os 9 volts, que é o que está no terminal menos. Quando ele atingir essa tensão, o que vai acontecer com o LED? Vai acionar. Ou seja, é assim que funciona o nosso temporizador. Quanto maior a tensão que a gente colocar aqui, ó, o capacitor demora mais tempo para atingir, ele vai contar mais tempo para ligar o LED. Se eu colocar uma tensão bem baixinha, o que aconteceu? O capacitor carrega rapidinho, atinge ela e já aciona a saída. E conforme a tensão que eu vou variando aqui no terminal negativo, ele vai variando o tempo de contagem do nosso temporizador, tá bom? E é isso aí, galera. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Assina o canal se é novo por aqui e vamos responder o desafio 6, ok? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até já!